Olá, estudantes do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando equação do segundo grau, isso mesmo. Mas ainda estamos trabalhando a parte das equações incompletas. Vamos trabalhar isso? Lembra alguma coisa? Vamos lá então. Qual que é o nosso objetivo? Você, final da aula, precisa praticar a resolução do segundo grau na sua forma incompleta. Então, precisa finalizar a aula compreendendo isso, sabendo resolver. E observar as equações do segundo grau em nosso dia a dia. Sim, ela está presente no nosso dia a dia mais do que eu e você conseguimos imaginar, viu? Estudante, pense. Pensar é muito importante, né? Então, pensa no quê? Você já imaginou que usaria a equação do segundo grau? Olha aqui, ó, para medir o tempo que uma borracha demora para cair da carteira? Equação do segundo grau? Queda livre? Não, né? Eu duvido que tivesse imaginado. Mas nós estamos trabalhando e tem muita aplicação da equação do segundo grau. Nós vamos vendo no decorrer das aulas. Qual é a diferença entre uma equação completa e uma equação incompleta? Porque até então o nosso objetivo é trabalhar, por enquanto, com as incompletas. Vamos lá então lembrar? Uma equação do segundo grau, toda na verdade, tem essa forma: ax² mais bx mais c. Lembrando que a, b e c são números. Isso, a gente só coloca a letra aqui para generalizar, tá bom? O a é um número, mas ele não pode ser zero. Ele pode ser ter qualquer valor, certo? É decimal, é raiz, é fração, positivo, negativo, qualquer coisa. Só não zero. Porque se ele for zero, deixa de ser equação do segundo grau, né? E o b e c pode ser qualquer valor, incluindo o zero, tá bom? Então, ó, é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente da incógnita é 2. Então, é a equação do segundo grau. Por isso a classificação. Aqui tem mais alguns exemplos, ó. Eu tenho a letra, lembrando aqui, ó, A, B e C, são números, tá bom? E é uma equação do segundo grau porque a letra está elevado a 2. Essa aqui também, ó, é um outro exemplo, inverteu números negativos ali, né? Mas não deixa de ser uma equação do segundo grau. Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá? Vamos ver se a gente lembra? Qual é o valor dos coeficientes A, B e C de cada uma das equações? Então, nós precisamos lembrar quem é A, B e C. Quer ver se a gente voltar um pouquinho? Olha aqui, ó. A é o cara que está com a letra ao quadrado. B é o carinha que está com a letra simples. E C é o carinha desacompanhado, é o carinha que está sozinho, sem letra nenhuma. Então, aí fica mais fácil da gente identificar, ó, quem é A, B e C. Eu vou dar um tempinho para você pensar e já volto.
E daí? Conseguiu fazer? Claro que conseguiu, né? Essa questão é muito fácil. Vamos só corrigir se você trouxe os sinais também para a resposta. Os sinais também fazem parte. Vamos lá, então? Na letra A, 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Então, lembrando, quem é A, B e C? São os números, os coeficientes. A é um carinha específico, é o carinha que acompanha a letra ao quadrado, ok? Quem é o B? B é o carinha simples, o carinha que acompanha a letra elevado a 1, a letra simples. E quem é o C? É um número sozinho, desacompanhado de letra. Então, olha lá o que nós temos. O A é 3 mais 3, né? Lembrando que quando é positivo, não preciso ficar escrevendo o sinal de mais. Mas se você escreveu, não apague, está correto. O B, quem é o B? Agora eu tenho que escrever o sinal, porque o B é negativo, ó, o B é menos 5. Então, se você escrever B igual a 5, tá errado. Por quê? Porque mais 5 é um número, menos 5 é outro. Então, precisa escrever o sinal ali, tá bom? É menos 5. E o C é um número sozinho, ó, mais 2, onde a gente pode não escrever o sinal de mais, ok? Acertou? Não esqueceu o sinal, né? Então, tá bom. E a letra B? Vamos lá. A é o número que acompanha a letra ao quadrado. E, professora, não tem número, então é 0. Será que é isso? O número que acompanha ali é o 1. 1 é tipo um fantasminha da matemática, né? Ele não aparece, mas ele tá ali. Se fosse 0, o 0 faria com que esse termo inteiro sumisse, se anulasse. Mas como ele está ali, é porque eu tenho o número 1 escondidinho, tá bom? 1 positivo, ok? Então não é 0, é 1. O B é mais 3, é o número que acompanha a letra simples. E o C é um número sozinho, menos 1. Então, novamente, se você colocar 1, tá errado, porque 1 é um número, menos 1 é outro, é outra resposta. Não é só um sinalzinho, não, tá bom? E detalhe, presta atenção, porque aqui a equação veio bonitinha na ordem certa, né? Primeiro a letra ao quadrado, depois a letra simples, por último o número sozinho. Mas se vier meio bagunçado? Então presta atenção nisso, não pega na ordem que vem. Olha, A é o número que está com a letra ao quadrado. Onde está a letra ao quadrado? Está aqui? Então o número é 1. Tá bom? Porque às vezes ele pode vir fora de ordem. E daí você se acostuma a pegar, né? O primeiro é A, o segundo é B, o terceiro é C. Às vezes é, às vezes não. Ok? Deu uma clareada? Deu para lembrar? Ótimo. Vamos em frente então. Então aqui eu tenho a equação do segundo grau de novo, na forma que é chamada forma reduzida. Lembram disso? Quando eu tenho a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, é chamada forma reduzida, tá bom? E quando eu tenho um dos coeficientes, o b ou o c ou os dois iguais a 0, a equação é chamada incompleta, tá bom? Então, para ela estar completa, ela tem que ter 3 termos. O termo com a letra ao quadrado, o termo com a letra simples e o número sozinho. 3 termos, ok? Se ela tiver 2 ou 1, tá faltando. Não deixa de ser equação de segundo grau se tiver a letra ao quadrado, mas ela passa a ser incompleta. Por que eu preciso saber quando que uma equação é incompleta e quando ela é completa? Para você saber resolver. Se ela for incompleta, você encontra a solução de uma forma. Se ela for completa, você encontra a solução de outra forma. Então é por isso que é muito importante você bater o olho e enxergar, entender se aquela equação é completa ou incompleta, tá bom? Então olha lá, um exemplo aqui, ó, 3x ao quadrado menos 12, 2 termos apenas. A letra ao quadrado e o número sozinho. Então significa que nessa história o b é igual a 0, ó. É uma equação incompleta. Segundo exemplo, x ao quadrado mais 7x igual a 0. 2 termos novamente. Só que aqui eu tenho o x ao quadrado e o termo com x. Eu não tenho o número sozinho. Então, portanto, o c que é igual a 0 nessa equação. E nessa última aqui, ó, 4x ao quadrado igual a 0. Eu tenho apenas um termo, só o termo do x ao quadrado. Então, significa que os outros dois são nulos, ó. O b é 0 e o c também é 0, ok? Então, incompleta vai ter 2 termos apenas ou 1.
ok? Para ser completa tem que ter 3 termos. Então vamos lá praticar um pouquinho. Uma equação do segundo grau é incompleta quando o B ou o C ou os dois, tá bom? Forem iguais a zeros. A pergunta é, por que não podemos ter A igual a zero? O A, o número que acompanha a letra ao quadrado. Por que ela não pode ser zero? Eu já comentei isso, mas eu vou dar um tempinho para você processar, lembrar, escrever e eu volto para a gente conversar. E daí, pensou na solução? Eu acabei de comentar, lembra? O A é o número, o coeficiente que acompanha a letra ao quadrado. O que acontece se ela for zero? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho a equação de segundo grau. A, B e C são números, ok? Se o A for zero, 0 vezes x ao quadrado, nem precisa pensar em qual valor o x vai ter, porque 0 vezes qualquer coisa é zero, exatamente. Então, esse termo aqui, ele acaba sumindo. E se esse termo, meus amores, sumir, a equação deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro, porque daí o maior expoente da letra é 1. Então, se o A for igual a zero, passa a ser a equação do primeiro grau. E nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau. Nós queremos que seja a equação do segundo grau, ok? Então, ó, se A for zero, a equação deixa de ser deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro, ok? Por isso que o A não vai ser zero aqui, ok? Entendido? Lembrado? Muito bem. Muito bem, então. Experiência. Gosta de experiência? É bom, né? A gente vê na prática algumas coisas. Bem legal.
Em um experimento de queda livre, dois objetos, uma borracha e uma folha de papel, são jogados de uma certa altura. Solta. Se a folha de papel está aberta, imagina uma folha de sulfite aberta, bonitinha. Então a borracha cai antes que a folha no chão. Cai. Pode fazer o teste. Mas, presta atenção, olha aqui, ó. Mas, se a folha estiver amassada, tipo uma bolinha, você amassa, faz uma bolinha de papel. Vocês são craque em fazer bolinhas de papel, né? Então faz uma bolinha de papel e você solta a bolinha e a borracha, ambas caem no mesmo tempo. Duvida? Então vai fazer. Faça essa experiência para você ver. Folha aberta e a borracha, e folha amassada e a borracha caem ao mesmo tempo. Sim, olha lá, ó. E vamos ver por que isso acontece, mas antes você precisa lembrar que todo objeto que cai na superfície da Terra sofre a influência de uma coisinha básica chamada aceleração da gravidade. É uma força que nos segura, que puxa todos os corpos para o centro da Terra, ok? Sendo assim, a queda dos corpos pode ser modelada pela equação. Então, toda queda livre, ela obedece essa equação aqui, ó. Meio vezes o G é a aceleração da gravidade, vezes o T, o tempo que ela leva para cair ao quadrado. Esse produto aqui vai ser igualzinho o D. Quem é o D? A distância do corpo até o chão. Vai obedecer sempre essa equação? Sim, olha que legal, porque está sofrendo ação sempre da gravidade. Então vai obedecer essa equação aí. Olha lá, G é a aceleração da gravidade e normalmente a gente usa esse valor aproximado, 9,8 metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração, ok? T é o tempo da queda em segundos, tá bom? Porque uma queda é sempre muito rápido, então a gente mede em segundos, mesmo porque é a unidade internacional de tempo, vai aprendendo. E D é a distância em metros, ok? Então vamos lá. Quando a borracha e a folha de papel aberta foram jogadas, a borracha caiu antes, certo? Faz aí. Se todos os corpos sofrem a mesma influência da aceleração da gravidade, por que será que isso aconteceu? Por que será que a borracha caiu antes da folha aberta? Isso acontece porque a folha de papel está sujeita à resistência do ar. Funciona mais ou menos como se o ar empurrasse para cima, dificultando a queda. Olha o exemplo ali, ó. A bolinha despenca, ou a borracha, né? Ou o próprio papel amassado. E a folha, ela vai sofrendo influência do ar, a resistência. O ar empurra ela para cima, então ela vai caindo mais lentamente, ok? E quando a borracha e a folha de papel amassada foram jogadas, as duas caíram ao mesmo tempo. O papel amassado, lembra? Mesmo a borracha sendo mais pesada. Pois é, a borracha é mais pesada que a folha amassada. Por que será que isso acontece? Isso acontece porque ao amassar a folha, a influência do ar sobre ela ficou menor. Logo, a maior influência que ela sofria era da aceleração da gravidade, que é a mesma para os dois objetos, para os dois corpos, ó. Chegam juntos ao chão, ok? E 3 para você. Vamos supor que o objeto foi jogado de uma altura de 2,5 metros. Então, nesse caso, o Dzinho aqui, ó, é 2,5. Se nós sabemos que o G é 9,8, qual é o tempo para esse objeto chegar ao chão? Faz a conta aí que eu já volto.
Aqui ficou simples, é só substituir, né? Tira a letra, põe o número no lugar. Então, como é que vai ficar? O G é 9,8, o T eu quero saber e a distância é 2,5. O meio, gente, você multiplicar por meio é você pegar metade de algo. Então, metade de 9,8, 4,9. E daí, esse mesmo 4,9, a gente manteve ele aqui e passou esse 2,5 para o primeiro membro. Eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, ó. Eu tenho apenas 2 termos, ok? Então, eu tenho o A igual a 4,9, o B eu não tenho, é 0, e o C é menos 2,5. Sendo assim, como é que eu faço para encontrar a solução? Quando eu tenho B igual a 0, eu só tenho uma letra na equação. Eu separo letra para um lado, número para o outro. Então, ó, volta a passar o 2,5 para o segundo termo, 4,9 passa dividindo, dá 0,51. E por último, esse quadrado você passa para o outro lado como raiz. É como se você elevasse, apresentasse dos dois lados da equação, elevasse a meio. Significa extrair a raiz quadrada dos dois lados. Basicamente, passa para o outro lado raiz. O tempo dá 0,71 segundos aproximadamente, tá bom? Ok? Porque é uma raiz irracional. Conseguimos resolver a equação, ó. O objeto levará 0,71 segundos para chegar ao chão, distante 2,5 metros, ok? Então aqui, gente, como esse exemplo, você deve ter concluído que para resolver equações do segundo grau incompleta, devemos trabalhar como no caso anterior, isolando letra para um lado, número para o outro, e finalizando extraindo a raiz quadrada, ok? Então o que vimos nessa aula, gente? A equação do segundo grau incompleta, a forma de utilização em um experimento, ou seja, na forma prática, e como reconhecer uma equação do segundo grau quando ela é completa. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Espero você. Até mais!